Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo deixou vazar por meio da Itatiaia no último domingo, assim que o Campeonato Brasileiro acabou, que tinha negociações com o Cuca, mas o treinador desempregado desde que saiu do Atlético Paranaense tem assegurado para quem quiser ouvir que ninguém do Atlético procurou, e para mim até faz sentido, porque se o Cuca for acionado, certamente ele vai aceitar na mesma hora. O Cuca tá louco para voltar a trabalhar e entende no Galo uma das principais opções de mercado. A pergunta que fica é por que então surgiria uma notícia como essa? A impressão que eu tenho é de que o nome foi vazado para entender a repercussão diante do torcedor. E isso acontece com mais frequência do que você pode imaginar. Um dirigente vai, entrega uma informação para um jornalista a respeito de um atleta, um técnico ou qualquer tipo de coisa nesse sentido. E aí, diante da repercussão que pode ser positiva, negativa ou extremamente negativa, o clube leva essa história adiante ou não. Importante contar que o Atlético ainda não desistiu de fechar com o Luiz Castro. Há inclusive uma reunião nas próximas horas, ainda durante essa terça-feira. Grande questão envolvendo o Luiz Castro é que ele ganha 3 milhões de reais por mês, fixos até junho, do Al Nassr, clube que o demitiu em setembro. E se ele voltar a trabalhar antes desse período de junho do ano que vem, ele deixa de receber os 3 milhões de reais. Estamos falando de mais ou menos 21 milhões de reais em jogo para que o cara ganhe sem fazer qualquer esforço. O Paulinho vai precisar de pelo menos 4 a 5 meses da próxima temporada para se recuperar, tá? E ainda que ele perca um pouco de valor por causa dessa lesão, quando o Atlético cogitou vendê-lo, o Atlético estava pedindo mais de 20 milhões de euros. Tá? Eu lembro de uma conversa muito forte que eu tive com o Rodrigo Caetano, ainda quando o Rodrigo era o diretor do executivo de futebol do Atlético. Eu falava: Rodrigo, por 20 você vende? Ele falou: esquece, Nicola. Hoje a gente acha que ele vale 30, mas o Paulinho estava jogando muito mais bola do que nessa reta final de temporada. Vamos trabalhar com um número de 20 milhões de euros? Certamente o Corinthians não vai conseguir comprá-lo. Sobre o Guilherme Arana, é outro cara que vai custar pelo menos 12 milhões de euros, 10 milhões de euros. A impressão que eu tenho é de que o Corinthians vai fazer investimento em reforços para o ano que vem, mas não com essa capacidade financeira, tá? Qual será o próximo treinador do Galo? Gostaria muito que fosse o treinador português. Lucas, vou contar tudo o que eu consegui apurar sobre a saída do Milito e a chegada de um técnico. O Milito já havia de fato pedido para sair antes do fim do campeonato. Depois da derrota pro Botafogo, ele considerou que o ciclo dele estava acabado, desgastado e tal. O pessoal do Galo convenceu ele a ficar até o fim do Campeonato Brasileiro. Mas derrota da forma como foi para o Vasco meio que colocou um ponto final. Os caras perceberam que não havia mais clima e demitiram o Milito. Então, assim, o Milito foi embora e agora o Atlético está em busca de um treinador. O Everton Guimarães disse que o Luiz Castro está apalavrado, mas há quem defenda dentro do Atlético a contratação do Tite. O que me chama atenção nesses dois casos, Lucas, é a questão financeira. O Luiz Castro e o Tite são técnicos para 2 milhões de reais por mês. O Milito e sua comissão toda ganhavam 1 milhão e 300 mil mensais. E o Atlético tem afirmado que vai precisar reduzir a sua folha salarial para o ano que vem. Então, mais natural é que se buscasse um técnico mais barato do que o Milito, como, por exemplo, o Pedro Caixinha. Então, acho que a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Até mandei 2 mensagens aqui diante da sua pergunta, uma para uma pessoa do Galo, outra para o Luiz Castro. Se eu tiver qualquer resposta durante o programa, já atualizo, tá bom? Olha, salários de Kardec, Vargas e comissão do Milito são o Luiz Castro? Não, passa, tá? Porque assim, Milito e comissão custam 1,3 milhão de reais por mês. Vargas custa mais 800, dá 2,1. Kardec mais 500, 2,6, dá para você economiza. Abrindo mão de Milito, Vargas e Kardec, você economiza. Até tem uma coisa legal para contar para vocês. Hoje eu conversei com um empresário do Mariano, o Marcelo Robaninho, e o Robaninho estava me contando que se o Milito ficasse, o Mariano teria seu contrato renovado. Agora, sem um técnico, está tudo absolutamente indefinido. Deixei muito claro que sou muito feliz aqui. Meus filhos é mineiro, tenho um filho que é autista e que depende de muitas coisas que uma criança autista precisa. Então, assim, possa ser que venha aparecer coisas, né? Mas tenho um contrato e
iria analisar muito bem pelo fato de eu gostar muito daqui e pelo fato do meu filho também. Enquanto o Arana vai para a tela, eu queria que você falasse sobre a permanência. Eu não vou desistir de um cara que já mostrou o que tem para oferecer, joga demais, um baita lateral. E aí aquele detalhe, né? Agora é se recuperar fisicamente, porque ele teve um problema gravíssimo depois que ele voltou com limitações. Mas eu queria que você falasse do Arana. O Arana é um baita jogador, a gente até falou sobre ele hoje no programa mais cedo lá no Deus Me Livre. Realmente, como todo o time do Atlético viveu um momento de oscilação agora no final da temporada, não terminou a temporada, né, da maneira como que começou, como no início do trabalho do Milito. Mas é um baita jogador, tem tudo para na próxima temporada se recuperar, tanto fisicamente quanto tecnicamente, e voltar a apresentar o futebol que ele já apresentou no Galo. Essa sonora dele me deixou um pouquinho assim em dúvidas sobre como que vai ser a sequência dele. Por quê? Como assim? Não, eu fico preocupado que às vezes o jogador não crava, sabe? Não cravar, ele falar a respeito do filho, que é autista. Falou de propostas que podem chegar. Ele falar do filho que está adaptado a Belo Horizonte, que tem a questão do autismo. Beleza, isso aí dá uma certa confiança e certa tranquilidade quando você vai pegando pelas entrelinhas. Mas a forma que ele fala também e o tom, né, que ele remete nessa entrevista, e foi uma entrevista após um alívio, né? O Atlético estava acabando de sair da luta contra o rebaixamento, estava permanecendo na elite do futebol brasileiro, e a sonora dele, a fala dele, eu achei um pouco para baixo. Eu esperava um Arana mais para cima, que ele tem uma história muito grande no Atlético, apesar do que ele fez pelo Corinthians. O time que ele mais defendeu na vida dele é o Atlético. Ele é muito identificado ao Galo. Então, eu fico com essa assim, pô, Arana, tá faltando o quê para você falar assim, não, eu continuo aqui, posso falar? Eu quero seguir aqui. Ele acabou de ter uma renovação de contrato. Posso então, falar? Assim, tem valores já aumentados. Pode me falar. Projeto de futebol. Que não tem? Até o momento? Não. Tem. Não sabe nem quem vai ser o treinador. Aí eu venho falando aqui, Luiz, há alguns dias, sobre, não sabe nem quem vai ser o diretor de futebol. Aí ontem eu ouvi de uma pessoa que eu gosto muito, que vocês conhecem bem, mas, mas só você que está falando disso, mas não tem problema. Não. O que eu falo aqui, eu não falo para ter avaliação de colega de imprensa, mas eu não falo para passar pelos ombudsman da imprensa, eu falo porque é o seguinte, porque se eu cheguei aqui e disse o que eu falei aqui, que era informação, que tinha gente do Atlético insatisfeita com o trabalho dele como diretor, então isso é uma informação. Logo, se o Caetano falar assim, tô pronto, eles vão falar, então volta. Mas aí o Vitor vai deixar de ser diretor? Não vai deixar de ser diretor. Só que aí o Atlético teria um CEO de futebol. Isso. Porque hoje o Atlético não tem. Então o futebol fica lá dentro do clube, mas nas mãos do Vitor. Só que o Vitor é um cara que está em fase de testes, ocupando o cargo que está ocupando. Então é o seguinte, projeto de futebol pode agradar ao Arana para permanecer e não aceitar uma proposta se pintar, porque vai pintar, ele tem só 27 anos. O Scarpa, entendeu? Então esses caras aí é projeto de futebol, cara. Mas quando eu falo projeto de futebol, não é, temos aqui um orçamento de tanto, vamos gastar tanto, e ano que vem vamos brigar para ganhar a Sul-Americana na pior das hipóteses. Não é só isso, não. Projeto de futebol engloba um monte de coisas. Vamos ter voo fretado, vai melhorar a estrutura do CT. Então é isso é um projeto de futebol. Tem muito mais do que simplesmente vai montar time. O gramado da sua casa vai ser razoável o ano inteiro. Cara, tem muita coisa. Agora, só sobre o Rodrigo Caetano, acabou de sair no GE, matéria da Laura Rezende, que as conversas esfriaram e que ele não vem, tá? Ele tem um problema particular que é muito sério. Muito sério. A gente falou que semana passada. É um problema particular muito sério. Que impede ele de sair do Rio de Janeiro hoje. Tá? O Elton é muito atento. Se você se ligar aqui no que o Arana falou, você vai entender o que é o problema do Caetano, tá? Então é o seguinte, ele não pode vir. E ele precisa do aval de um terceiro para ele vir para cá. E não é do presidente da CBF, não é nada disso. O problema é particular, muito sério. Então ele não pode vir. Então tudo leva a crer que o Vitor vai continuar. Não sei, o Thiago tem outra informação. Não, cara, eu não tenho outra informação. Saiba que você não está sozinho nessa, se for só opinião. Mas eu acho que o Atlético não pode ser curso profissionalizante de diretor de futebol. Aí, torcedor atleticano, quero que você deixe a sua opinião nos comentários. A diretoria do Atlético errou a deixar uma responsabilidade imensa ao Vitor, ídolo do Atlético, tendo a responsa aí de ser o diretor do Galo, comandar aí as situações no Galo.
Será que foi uma responsa muito grande jogada na mão dele? Ele que assumindo o seu primeiro trabalho, né, como diretor executivo de um clube, né, e ter essa responsa toda. Foi erro ou acerto, né? E também sobre o Arana, né? Você acha que o Arana deve permanecer no Galo para 2025 ou o Galo deve negociar o jogador? Deixa aí nos comentários, ative o sino de notificação, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal também, se não for inscrito.